versão da Ave Maria, você pode abrir na página 1415. Página 1415, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 37, vamos proclamar até o versículo 41. Página 1415, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 37 ao 41. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga socorro. Quem não trouxe a Bíblia, diga Deus me ajuda. E eu prometo que na próxima congregação eu vou trazer. Eu antigamente, no começo da minha caminhada, eu tinha uma Bíblia pequenininha assim. Só que eu tinha vergonha de andar com a Bíblia. Aonde eu ia, eu escondia assim com sacolinha, ou por dentro da jaqueta. Depois eu fui aumentando um pouquinho, né? Comprei uma maior. Mas a graça de Deus é muito grande quando você traz a Bíblia, porque você pode acompanhar. A própria palavra de Deus diz que a Bíblia significa a espada do Espírito. Você já imaginou? Você com uma espada, você está armado, nenhum mal vai atingir você. A próxima geração, você que não trouxe, pode trazer, convidar a trazer. Amém? Capítulo 2, versículo 37 e seguintes, fala das primeiras conversões. Você que trouxe a Bíblia, acompanha comigo. Ao ouvirem essas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos: que devemos fazer, irmãos? Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Ainda com muitas outras palavras, exortava-os dizendo: salvai-vos do meio desta geração perversa. Os que receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia elevou-se a mais ou menos 3.000 o número de adeptos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Isso, pode beijar a face de Jesus. Meus amados, vamos falar um pouquinho sobre o homem. Eu tenho uma grande admiração por este homem. Não é Jesus. Jesus, além de homem, Jesus é Deus. Mas eu quero falar de um outro homem. Um homem chamado Pedro. Você que conhece a Sagrada Escritura dos Evangelhos, você conhece um pouco da vida de Pedro, aquilo que narra os Evangelhos sobre Pedro. Quem era Pedro? A Bíblia nos diz que era um pescador. A Bíblia nos conta também que Pedro, além de pescador, ele não sabia fazer mais nada. Ou seja, tudo que ele sabia fazer era pescar. E para sustentar a sua família, ele vivia da pesca. Mas fala também um pouco sobre o caráter, as características de Pedro. Quais são? Primeiro, Pedro era um homem rude, ou seja, não tinha estudos. Era uma pessoa que não tinha muita cultura. E também era uma pessoa muito violenta. Tanto é que quando André, seu irmão, conheceu Jesus e veio anunciar, dizer para Pedro sobre Jesus, Pedro disse assim: é mais um profeta, é mais alguém que vem nos prometer, mas nunca cumpre. Ou seja, ele era uma pessoa de decisão, era uma pessoa de caráter, mas também uma pessoa de decisão, uma pessoa de atitudes.
Nós vamos percebendo na vida de Pedro, quando ele conhece Jesus e começa a caminhar com Jesus, ele espera em Jesus, conhecendo Jesus mais de perto, ele espera em Jesus um homem, um Salvador, um Messias, que veio para libertar o seu povo da escravidão dos romanos, porque os romanos cobravam impostos altíssimos dos judeus. Ou seja, Pedro esperava um grande libertador, mas um grande líder político. E ele encontra em Jesus um grande líder religioso, mas Jesus também tinha autoridade. E Jesus falava com autoridade contra a política da época, contra as leis vigentes da época. Jesus falava com coragem. Jesus denunciava a corrupção. Jesus denunciava a injustiça. Jesus falava abertamente contra os fariseus, os sacerdotes da época que falavam uma coisa, mas não viviam. Jesus tinha coragem, e isto atraiu Pedro, porque Pedro também era assim. No passado tempo, Pedro foi conhecendo um pouco mais de Jesus, o grande poder que Jesus tinha e exercia na face da terra sobre as pessoas, porque Jesus usava do seu poder, o poder da palavra, mas também o poder de suas mãos para curar, para libertar, para fazer milagres e prodígios no meio do povo. Jesus expulsava os demônios apenas com o poder de sua palavra. Jesus curava o paralítico, curava o cego, o mudo, o surdo. Jesus ressuscitava os mortos. E isso foi atraindo, este poder que Jesus exercia, foi atraindo Pedro e os demais discípulos. Mas chegou um tempo em que Jesus começou a mudar o seu discurso, começou a falar que ele seria perseguido, que ele seria caluniado. Jesus disse que ele seria traído. Jesus disse que ele seria julgado. Jesus disse que ele seria morto. Qual que foi a reação de Pedro? Pedro, que esperava um grande líder político, agora sim chegou para Israel um grande rei, um grande líder que vai nos comandar um grande exército contra os romanos. Mas Jesus não era esse tipo de líder, esse tipo de rei. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Porque se fosse deste mundo, o Pai enviaria uma legião de anjos para me libertar, para me salvar. Porém, o meu reino não é deste mundo. Mas qual é o reinado e o reino então de Jesus? O reino de Jesus é um reino de amor, é um reino de perdão, é um reino de compreensão, de acolher, de abraçar e de amar. Este é o reino, o reinado de Jesus. Mas Jesus vai muito mais além. Quando Jesus falou assim para Pedro, Pedro disse: não, Senhor, jamais nós vamos permitir que tu sejas morto. Mas percebam que o que atraiu Jesus também na personalidade de Pedro é porque Pedro era decisivo, Pedro era violento. E a palavra de Deus, o próprio Jesus nos diz que os violentos herdarão o reino dos céus. Para entrar no céu precisa ser violento, mas não esse tipo de violência física, mas a violência do amor, a radicalidade do amor, a
a violência espiritual, a violência na fé. E Pedro tinha essa característica. Isso atraiu Jesus. Tanto é que Jesus um dia chamou Pedro e disse: Pedro, Simão, tu não chamarás mais Simão, e sim Pedro, que significa pedra, a rocha. E sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te dou, Pedro, as chaves dos céus. Tudo que ligares aqui na terra será ligado no céu, e tudo que desligares será desligado. Olha que poder que Jesus estava passando para Pedro. Mas por que Jesus escolhe Pedro? Porque ao mesmo tempo que Pedro estava dizendo para Jesus: Mestre, eu irei aonde tu fores, eu darei a minha vida por ti. Esse mesmo Pedro negou Jesus 3 vezes diante de uma empregada de Pilatos. Negou Jesus. Não conheço esse homem, não sei quem ele é. O mesmo Pedro. Mas mesmo assim Jesus escolhe Pedro, porque ele era violento na fé. Para defender aquilo que ele acreditava, ele dava a sua vida realmente. Foi assim quando vieram prender Jesus. Ele sacou da espada e decepou a orelha do soldado, tentando proteger Jesus, porque ele não tinha medo, tinha coragem. Porém, quando ele percebeu que Jesus havia sido preso, estava indo para julgamento, ele negou Jesus diante de uma empregada. Eu não conheço este homem. Por que Pedro negou Jesus? Alguns dizem que Pedro negou Jesus porque Jesus curou a sogra de Pedro. Curou minha sogra, então vai tudo. Não foi porque Jesus curou a sogra de Pedro. Pedro negou Jesus por uma simples razão: porque ele não havia recebido ainda o Espírito Santo de Deus. Já havia caminhado com Jesus durante 3 anos, já havia visto milagres sendo realizados pelas mãos de Jesus, havia visto Jesus ressuscitado depois de 3 dias de morte. Mesmo Pedro vendo tudo isso, mesmo Pedro vendo Jesus vivo, ressuscitado novamente, Pedro ainda não tem coragem de testemunhar, de defender, de liderar, de comandar uma igreja, de ser chefe dessa igreja. Pedro ainda não está preparado, porque ele não tinha recebido ainda o Espírito Santo. Meus amados, o que nos move, o que move a igreja há mais de 2000 anos, chama-se Espírito Santo. Uma igreja sem o Espírito Santo é uma igreja morta, é uma igreja morna, é uma igreja que vive a tibieza e a frieza na fé, uma igreja que não possui o Espírito Santo. As pessoas se vão embora, mas esta igreja, chamada Igreja Católica Apostólica Romana, só subsiste ainda
porque possui o Espírito Santo de Deus. Agora eu faço uma pergunta para você: quem é a igreja? O que é a igreja? A igreja somos cada um de nós. São Paulo fala nas cartas aos Coríntios que nós somos o templo do Espírito Santo, onde habita Deus. O Espírito Santo está em nós. Nós somos a igreja. Nós não apenas fazemos parte da igreja, mas nós somos a igreja, o templo vivo do Espírito Santo, onde habita Deus. Mas sabe o que acontece, meus amados irmãos? Sabe o que acontece conosco muitas vezes? E é lamentável ter que falar isso, mas temos que falar. Muitas vezes nós abafamos o Espírito Santo. Quem aqui é batizado? Levanta a mão. Quem é batizado? Glória a Deus. Se você é batizado, você recebeu o Espírito Santo justamente no dia do seu batismo. Ou seja, você tem o Espírito Santo. Ninguém pode negar isso. Ninguém pode dizer ao contrário. Não, você é batizado, você tem o Espírito Santo. Mas, meus amados, se nós pegamos um copo de água bem gelado, pegamos um limão, 2 limões, esprememos nesta água, colocamos bastante açúcar, num dia de calor, com muita sede, vai nos proporcionar uma bela limonada, não é verdade? Que vai matar nossa sede. Porém, se você tem a água, se você tem o limão, se você tem o açúcar, mistura, coloca junto, mas não mistura, não mexe o açúcar que está no fundo do copo. O que vai acontecer? Quando você tomar essa limonada, ela vai continuar amarga por causa do limão. É preciso mexer, é preciso movimentar o açúcar para dar uma bela limonada. Colocamos a água, significa o batismo. O limão significa os dons que nós recebemos através do Espírito Santo. E o açúcar é o próprio Espírito Santo. É apenas uma comparação que eu estou fazendo, para que a gente possa entender. Para que a gente possa entender que o que está dentro de nós, esse açúcar, precisa ser mexido. Muitas pessoas estão preocupadas em exercitar o seu corpo, procurar uma boa academia. Glória a Deus. É preciso exercitar o corpo. Faz bem para o corpo, para a alma, para a nossa saúde. Porém, muitas pessoas estão esquecendo de movimentar, de exercitar o Espírito Santo que está nela. E sabe onde é o grande salão, a grande academia para você movimentar o Espírito Santo? Está em você, exatamente a igreja. Quando nós viemos aqui, nós não fazemos outra coisa senão proporcionar um ambiente favorável para que Deus possa agir. Porque não é nós que fazemos a obra, não é verdade? Não é quem canta, não é quem prega, não é quem reza, não é quem ora. Que realiza a obra é Deus, através do Espírito Santo. Pedro
Porém, se nós voltarmos um pouquinho nesta passagem que nós lemos aqui, vai falar sobre a vinda do Espírito Santo, que está no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 1 ao 4, que diz, você pode acompanhar: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Apareceram-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Meus amados, era o dia de Pentecostes, era um dia de festa em Jerusalém, e nesse dia reunia muitas pessoas de muitos lugares, de muitas regiões, vinham para esta festa de Pentecostes, e ali estava muita gente, muitas pessoas de muitas línguas, de muitas nações que estavam ali. De repente, o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, os discípulos. A palavra nos conta que nesse cenáculo estavam aproximadamente 120 pessoas, quando o Espírito Santo se manifestou a eles. Sabe o que aconteceu? Eles começaram a glorificar a Deus, começaram a orar, começaram a gritar e a pular de alegria no coração.